Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Vou convidá-los nessa noite a mais uma vez abrir a sua Bíblia no antepenúltimo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, perdão. Você abre Malaquias, volta, tem Zacarias e vizinho a Zacarias, é o livro que a gente vai mais uma vez nessa noite, aliás, nessa semana, né? Meditar. Ageu capítulo 2, do versículo 1 até o verso de número 9. Nós estaremos pensando um pouco sobre essa passagem nessa noite. Ageu capítulo 2, do versículo 1 até o verso de número 9. Eu gostaria que você atentasse para o texto. Todos encontraram? Fácil, né? Ageu. A palavra de Deus nos diz assim: no segundo ano do rei Dario, no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Verso 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Deus possa nessa noite falar ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de mais uma vez estar ministrando a Tua palavra, juntamente com a Tua igreja, para que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Nós te pedimos que nessa noite, pela Tua infinita graça e misericórdia, Tu nos conceda, ó Deus, sobre essa palavra, iluminação do Teu Santo Espírito, para expor aquilo que está no texto sagrado de forma fidedigna, e que as pessoas que estão aqui, que estão também nos acompanhando de forma remota, possam entender qual é a mensagem do Senhor ao seu coração nessa noite de domingo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, pois Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém. Talvez você não tenha vindo aqui terça-feira, nós pregamos todo o capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 15, e na oportunidade nós demos o pano de fundo desse livro, e eu vou resumir. Interessante que Ageu é um profeta pós-exílico, ou seja, o povo de Judá foi levado cativo para o cativeiro babilônico, passou 70 anos lá, e eles retornam, mas boa parte ou a grande maioria dos babilônicos ficam na prosperidade da Babilônia. E algo em torno de 50 mil judeus retornam para Jerusalém, em 3 grandes levas. Primeiro com Zorobabel para a reconstrução do templo, depois com Esdra para a restauração da lei, e a terceira oportunidade capitaneada por Neemias para a reconstrução dos muros. Interessante também que de cada 10 desses 50 mil que voltaram, a cada 10, 7 eram sacerdotes, ou seja, 7 tinham contato com o templo, 7 tinham, digamos assim, inclinação maior para as coisas de Deus. E eles tinham, eles tinham no coração uma clara convicção do que Deus queria: a reconstrução do templo. E eles foram para lá, e em 2 anos que eles chegaram lá, eles colocaram o alicerce do templo, mas quando começou a vir a zombaria dos samaritanos, eles pararam. E por 14 ou 15 longos anos,
O esqueleto daquele templo era como um cadáver se decompondo em Jerusalém. Eles passavam, olhavam e não faziam nada, não punham sequer um tijolo. E isso era uma vergonha para o Deus que ele servia, a ponto de Deus dizer o seguinte: ou vocês retornam para a minha obra, ou vocês dão prioridade às minhas coisas, ou eu vou cerrar o céu. E até eu usei uma frase aqui dizendo o seguinte: quando o céu é de bronze, a terra se torna em ferro. E eu dei o seguinte tema, né, para o capítulo 1, discernindo as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Seus negócios, sua vida ou Deus? E nessa porção que nós lemos, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, em que tema nós iremos trabalhar nessa noite? Se o capítulo 1 é discernindo as suas prioridades, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, é o seguinte: guardem os seus pensamentos. Eu vou repetir: guardem os seus pensamentos. Meus irmãos, interessante que em 1,14, no versículo 1, verso 14, aliás, na realidade do 12 até o 15, ou o 14 propriamente dito, é uma resposta do povo ao sermão de Ageu, ao primeiro sermão que foi concebido no dia da lua nova. E o povo estava animado, o povo estava, meus irmãos, na realidade, dizendo o seguinte: nós vamos começar, ou recomeçar, melhor dizendo, a fazer a obra de Deus. É aquele tipo de sermão que você escuta, eu sei que você já viveu essa experiência, e você, quando sai da igreja, você diz o seguinte: depois de uma palavra dessa, não tem como eu não me envolver. Depois de uma palavra dessa, eu tenho que tomar alguma atitude na minha vida. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo e aconteceu com esse povo também. Depois do primeiro sermão de Ageu, o povo sai e olha um para o outro e diz: olha, você ouviu o que Deus falou? Em outras palavras, depois de uma palavra dessa, nós vamos recomeçar a reconstruir o templo do Senhor. Mas olha que coisa interessante, eu vou reler o verso 1 e o verso 2 do capítulo 2. Olha o que o texto diz: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo... Vamos parar um pouquinho aqui. A primeira reunião, como eu disse a vocês, aconteceu no dia da lua nova, capítulo 1, que era um dia especial, parava-se tudo, trazia-se uma oferta ao Senhor, e era um dia dedicado também para ouvir os profetas. Fazia 14 anos que Deus não falava com aquele povo, e vem uma palavra poderosa do capítulo 1, e aquele povo começaram a dar ouvido ao Senhor, e mais uma vez, Deus chama o mesmo auditório. Isso que me chama a atenção, é Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote, e todo o remanescente. O que é que você entende? Todos os que vieram da Babilônia para Jerusalém. O auditório é o mesmo, as pessoas são a mesma, e não fazia menos de um mês que o povo estava trabalhando na reconstrução do templo. E pasmem vocês, mais uma vez é um dia de festa. Era um dia onde era festejado a festa dos tabernáculos, onde o povo de Israel, irmãos, celebravam as colheitas e também a providência de Deus sobre a vida dele. Onde está isso? Levítico capítulo 23, do 34 ao 43. Então, mais uma vez, era um dia de festa. Se Ageu falou no dia da lua, né, no primeiro sermão, mais uma vez ele usa um dia de festa para falar com aquele povo. Talvez seja por isso que o nome Ageu significa festivo. Não sei se você sabia disso. Ageu, o nome de Ageu significa festivo. Talvez ele fosse uma pessoa, creio eu, por isso que ele tinha esse nome, né, que gostava de falar ao povo, quando o povo estava celebrando algo. Pode ser que seja esse o motivo. Mas voltando aqui, mais uma vez Deus usa um momento oportuno para falar com o seu povo. Um dia de festa, um dia de reunião, um dia de celebração, um dia de congregação. Um momento onde o seu povo estava reunido. E repito, é o mesmo povo, é o mesmo público, é o mesmo auditório. E você poderia fazer uma pergunta: por quê? Porque fazer a obra de Deus é desafiador. Não é para qualquer um. Haverá momento em que você vai pensar em parar.
Haverá momentos com certeza, né, que você vai dizer, eu vou desistir, até de estar num lugar como esse, num domingo à noite. Tem momentos que você não tem vontade. Há coisas que Deus vai colocar na sua mão e você vai desdenhar dela. Vai fazer de conta que não é com você. Porque o desânimo, infelizmente, é algo natural. Aquele mesmo povo animado, aquele mesmo povo motivado, alegre, conseguiu, irmãos, em pouco tempo, em menos de 30 dias, demonstrar sinais de desânimo. Aí o que eu aprendo aqui, com base nesse verso 1 e nesse verso 2, para a nossa vida, que aqueles que foram desafiados pela palavra de Deus, a colocarem a mão no arado, precisam de encorajamento na caminhada. Se Deus deixar de falar com a gente sucumbe. Se Deus deixar de reavivar a nossa vida, de nos chacoalhar, sabe? De dizer qual é o projeto dele para a nossa vida, nós, irmãos, iremos definhar pelo caminho. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte àquele povo: ei, coloquem as rodas para girar, quem vai lubrificá-las sou eu, voltem a colocar a mão na massa. É isso que Deus vai dizer a eles. Eu gostaria de dizer algo aqui a você nessa noite. Talvez você diga o seguinte: pastor, eu não tenho ministério pastoral, eu não tenho ministério diaconal, eu não sou presbítero, eu venho na igreja esporadicamente, eu não tenho nenhuma obra de Deus para realizar. Eu lhe pergunto o seguinte: nem a sua vida? Você vai passar os anos todinho da sua vida vivendo como um incrédulo, vivendo como um ateu. E quantas vezes você não saiu daqui e fez promessas a você mesmo? Não foi a mim, não foi a seu cônjuge talvez, não foi a seus pais, não foi a seus amigos, a você mesmo. A partir de hoje eu vou tomar uma posição. Escuta isso num domingo à noite. E na segunda pela manhã você já está desanimado. E por essa razão Deus tem que lhe reanimar, Deus tem que lhe relembrar, porque infelizmente nós somos assim. Eu acho interessante uma coisa, irmãos: se um líder mundial, ele faz uma declaração, não basta nem ser bombástica. A bolsa de valores sobe ou a bolsa de valores despenca. Um especialista, por exemplo, se disser a você, daqui a 2 meses você vai banir a sua máscara, você acredita naquilo piamente. E a minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: em cenários que você está vivendo hoje, de abandono total, quem sabe, da sua fé, de não querer mais nenhum envolvimento naquilo que Deus colocou na sua mão, de chegar ao ponto de não ter prazer de estar num lugar como esse, ou Deus fala com você, e a única solução para você é essa: ouvir a voz do Senhor, ou você desfalece pelo caminho. Por essa razão, Deus reúne. Interessante que Deus não chama os samaritanos. Os samaritanos estavam lá, nunca reconstruíram nada, nunca fizeram nada, nunca testemunharam acerca de nada, mas Deus chama exatamente o mesmo auditório. É isso que Deus está fazendo com pessoas aqui nessa noite, não só aqui nesse lugar, mas de forma remota, que estão me acompanhando. Eu chamo a sua atenção agora para o verso de número 3. Olha o sermão. Interessante como Deus, irmãos, como Deus usou esse homem. Ele era alguém que ele sabia discernir pelo Espírito Santo o que estava no coração daquele povo. Que mensagem poderosa! Eu não sei se Ageu tinha curso de teologia, não estou dizendo que não é importante, eu não estou dizendo que, eu não sei se Ageu, meu irmão, era alguém que falava bem. A Bíblia não diz muita coisa acerca desse homem, não sei onde ele nasceu, não sei quem são os seus pais, só sei quem é o nome dele, ele é Ageu. Profetizou por apenas 4 meses, mas que mensagem poderosa. Sabe por quê? Porque a mensagem de Ageu não fica só aqui, a mensagem de Ageu vem para cá, ó, e desce para as pontas dos dedos. Era pregação em fogo. Alguém já disse o seguinte: ei, se ponha fogo no seu sermão, ou se não, ponha seu sermão no fogo. Em outras palavras, ou acredite no que você prega, ou deixe de pregar.
Essa é a grande realidade. O pastor Hernandes Lopes disse uma coisa uma vez que me marcou muito. Ele disse que chegou em uma certa igreja para pregar, e quando ele entrou na porta, estava em letras garrafais no púlpito a seguinte frase: se você não tem uma palavra de Deus para nós, cale-se. É melhor um pregador, entre aspas, calado, do que falando asneiras no púlpito. É melhor um cantor calado, do que pregando sem unção no púlpito. É mais ou menos isso que ele vai dizer no verso de número 3. Preste atenção, olha o que ele diz no verso 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse tempo na sua primeira glória? Ele está falando de quem? Do templo de Salomão, do primeiro templo. Do templo que foi derrubado por Nabucodonosor. E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Irmão, que mensagem! Sabe? Interessante que Deus usa aquele homem para perceber o problema daquele povo. Qual era o problema daquele povo? O desânimo nostálgico. Aquele povo estava olhando para o passado e se lembrando da glória passada do templo de Salomão, que havia sido destruído por Nabucodonosor. E isso impedia de que eles progredissem. O que era que estava acontecendo no meio do povo? Pessoas que quando saíram do cativeiro ainda jovem, talvez com 10, 15, quem sabe até com 20, 30 anos, com 20 anos, né? Passaram 70 no cativeiro, voltaram com 90, com 80, com 70, com 75. Os mais velhos viram o esplendor do templo, viram como o templo de Salomão era glorioso. E quando os mais velhos chegaram e viram o projeto do templo, disseram o quê? Isso é uma capela. Eu vivi em tempos melhores. Os jovens empolgados, porque não conheceram o templo de Salomão, os jovens a todo vapor, mas aqueles crentes que só dão trabalho, né? Aqueles cauterizados, que não querem mudar, era o tipo de gente assim. Chegava para os mais jovens e dizia o seguinte: vocês vão construir isso? Isso não é um templo, não. Isso é uma capela. E isso começou a desanimar o povo. Aí você me pergunta: pastor, eles tinham razão, o povo mais antigo? Eu diria que até certo ponto sim. Por quê? Além da riqueza escultural do primeiro templo, tudo que era pertinente naquele templo era revestido de ouro. Você pode ler 1 Crônicas capítulo 29, está lá, as toneladas de ouro, as toneladas de prata. Infelizmente não diz as quantidades de pedras preciosas que foram gastas naquele templo. Mas, por exemplo, olha, o altar era de ouro. Os 2 querubins, o chão daquela casa, as portas dos santos, as mesas, os candelabros, as lâmpadas, tudo era de ouro, até os pregos eram feitos totalmente em ouro. Um pastor, eu não sei se você sabe que em 2014, a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, fez uma réplica, entre aspas, do Templo de Salomão. Sabe quantos eles gastaram, segundo dados, em 2014, para construir aquela réplica do Templo de Salomão? 680 milhões de reais. Atualize isso com a inflação hoje. Talvez chegue perto de 1 bi, não sei. Mas você sabe quanto custou o Templo de Salomão? Um pastor em 2011, já se vão aí 10 anos, calculou mais ou menos quanto custaria em 2011 a construção do Templo de Salomão. Ele disse que o valor não era exato, podia exceder, mas ele chegou ao seguinte valor: 21 bilhões de reais. O Templo de Salomão que a IURD construiu uma réplica, custou 680 milhões. O Templo de Salomão em 2011, acrescenta a inflação de 10 anos, quanto custaria hoje? Em 2011 ele custaria aos cofres de alguém, do Estado talvez, se fosse construir, 21 bilhões de reais. Veja a grandiosidade da obra. Então o que está acontecendo aqui?
O que está acontecendo aqui é que quando os mais velhos viam, avaliavam isso, sabe? Eles estavam desanimando os mais novos. O problema é que os mais velhos, eles olhavam pelo retrovisor para o passado. E ao invés de usarem o passado como professor, falei sobre isso, estavam usando o passado como coveiro. O que eles não entendiam, irmãos, e que muitas vezes nós não entendemos, presta atenção por gentileza, é que a glória de um templo não depende da sua forma externa. Ao contrário, a glória de qualquer templo, inclusive esse templo que está aí, que é você, sabe de que depende? Se a presença de Deus está nele. Isso é aqueles que eles tinham que entender. E eu tenho um conselho para lhe dar aqui nessa noite, como templo do Senhor que eu e você somos. Você me diria qual, pastor? Quer servir a Deus? Quer continuar restaurando a sua casa? Quer restaurar seu casamento? Quer restaurar a sua vida? Quer se envolver com Deus? Eu tenho alguns conselhos para você. Não olhe para o passado, talvez você tenha até que voltar nele. Mas não olhe para o passado como um coveiro. Deixe que o passado lhe pegue pela mão e lhe ensine como um pedagogo, para que você não caia nos mesmos erros que você caiu anteriormente. Então, quais são os conselhos que eu gostaria de dar aqui a você nessa noite, com base nesse verso 3? Olhe para cima e continue buscando a Deus, porque Ele fala com você. Outro conselho, olhe para trás e agradeça a Deus por tê-lo conduzido até aqui. Posso lhe perguntar? Por que Deus lhe mantém vivo até hoje? Porque você vai a cardiologista? Porque você é uma pessoa extremamente regrada, faz exercício físico? É negativo. Porque aquele que é Senhor sobre a sua vida, ainda tem missão com você aqui nessa terra. Então olhe para trás e agradeça a Deus por ter lhe conduzido até aqui. Olhe para frente e continue confiando no Senhor. Mas também olhe ao redor e sirva-o. E sirva-o. Interessante que esse povo, ele tinha um coração como eu e como você, um coração enganoso. Porque o coração enganoso, meu irmão, ele quer sempre exceder aos outros. O coração enganoso, irmãos, ele faz com que a gente pense que nós somos melhor do que outros, que nós vamos fazer mais do que outros, que nós podemos fazer mais do que outros. Essa geração estava dizendo, a geração de trás não fez um templo grande, por que nós não podemos fazer? E vamos fazer essa capela, que coisa terrível. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite, ou mais uma? O que faz a diferença na vida de alguém, na vida de um povo, na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, é quando Deus reina sobre ela. O grande problema daquele templo não seria a estrutura que ele iria ter, o tamanho que ele iria ter do segundo templo, era se Deus iria reinar sobre ela. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Essa semana, segunda-feira, creio eu, né? Algumas plataformas digitais deu pane. WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo, né? Saíram do ar e deixaram muita gente louca. E eu vi um certo apresentador muito famoso, que quando as redes sociais retornaram, ele abriu o Instagram dele e disse o seguinte, eu tenho 750 milhões de seguidores. E eu estou vendo aqui que só consta 700. Onde estão os 50? Como eu vou fazer sucesso sem os 50 milhões que me seguiam? Tomara que volte. Porque eu tenho que me apresentar, eu tenho que ser visto, eu tenho que ser notado. Esse é o coração humano. Eu vou dizer para vocês aqui nessa noite que você tem 2 seguidores. Você está dizendo, pastor, o senhor já olhou meu Instagram? O senhor já viu as centenas de seguidores que eu tenho? Não olhei. Mas na realidade eu e você só temos 2 fiéis. E são suficientes para a nossa vida. Você diz, quem são, pastor? Salmo capítulo 23, verso 6. Certamente, eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E isso nos basta. Isso é bastante para nós, louvado seja Deus. A bondade e a misericórdia de Deus não lhe deixará em momento algum, e isso basta. Que coisa maravilhosa, ei?
É isso que nos falta muitas vezes, é entender isso, que nós nunca estamos sós. Verso 4 e verso 5, olha o que ele diz aqui. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, seja forte, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com você, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não tenham medo. Meu irmão, que 2 versículos preciosos, interessante, né? O Deus que falou com eles, que está falando comigo e com você, no verso 4 e no verso 5, nos dá o remédio para alguém que está desanimado. Qual é o remédio? Está aqui no verso 4 e no verso 5, para quem está desencorajado, para quem está desanimado. Interessante que a primeira coisa que Ageu diz através do Espírito Santo, ele diz o seguinte: sejam fortes. Aí você pode dizer: pastor, como é que a gente pode realizar a obra de Deus? E por favor, tire a ideia de obra de Deus e você dizer: eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, ou pastor, eu não tenho ministério para ensinar a criança nada. Eu não sei nem onde eu estou encaixado aí, pastor, nessa obra de Deus. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte, que a primeira obra da sua vida, e a mais importante dela, é sua casa, é sua família. Muito mais importante do que a igreja, porque a família foi instituída antes da igreja. E você tem que começar essa edificação na tua casa, na tua vida, no teu casamento. E nenhum aqui fica fora disso. Nenhum. E por essa razão, ele começa a dizer o seguinte: seja forte. Por que ser forte? Porque há 3 maneiras de você tentar fazer algo para Deus. Primeira, confiando em sua força e em sua sabedoria. Você vai fracassar. Segundo, tomando recursos emprestados do mundo. Tipo, um exemplo aqui, muita igreja absorveram a teologia da prosperidade no seu culto, para que isso pudesse encher os seus templos. O que nós temos hoje aqui, eu digo em muitas igrejas, aqui que eu me refiro no Brasil, igrejas abarrotadas de pessoas vazias de Deus, igrejas superlotadas, mas vazias totalmente do Evangelho. Mas há uma terceira e a última maneira de você tentar realizar a obra de Deus: depender do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a depender dele. Interessante que ele diz aqui no verso 4 exatamente isso, olha. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, seja forte, seja forte, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que ele está querendo dizer? Que a nossa força não vem de dentro, irmãos, que a sua força não vem do seu braço, mas que a sua força e a minha força vem do alto. Isso é grandioso demais para nós. A nossa força não vem da conjuntura política, mas da soberana intervenção divina. Deus, Ele é Senhor, Deus, Ele será sempre Deus, e Ele sempre será. Nós louvamos isso aqui, ou seja, Deus não nos abandona. Eu quero dizer uma coisa aqui a você, sem medo de errar: a fraqueza do homem, a oposição do mundo e do diabo não são obstáculos para o avanço da obra de Deus, seja em evangelismo, seja dando aulas à criança, seja ministrando a palavra de Deus, seja você fazendo o que for na sua casa, culto doméstico. Meu irmão, nada pode impedir quando você depende do Senhor. Que coisa maravilhosa. Sabe por que eu digo isso? Desde o princípio até o fim,
A obra de Deus é espiritual. Há de contar-se com o onipotente e infalível poder do Espírito Santo. E você me perguntaria por quê? Porque o braço da carne normalmente falha, mas o braço de Deus jamais. Sabe o que eu gostaria de dizer aqui nessa noite para você? O que está no verso 4, quando ele diz, porque eu estou com vocês. Perdão. Porque eu estou com vocês. Talvez o povo pensasse o seguinte, num projeto pequeno desse, numa capela de templo dessa, tão grandioso que era o templo de Salomão, e tu estás dizendo, Senhor, que tu estás comigo. Eu não acredito nisso não. Alguém já disse o seguinte, nunca descarte os pequenos começos. Nunca descarte os pequenos começos. O que é que eu gostaria de relembrar aqui a você? Que quando Deus quis libertar o seu povo no Egito, eu gostaria de lhe perguntar como foi que ele começou. Ele começou usando um choro de um bebê, lá no rio Nilo. O êxodo começou na realidade ali. Tinha tudo para ser comido pelos crocodilos. Veja como Deus é. Deus começa em coisas pequenas. Quando Deus quis derrotar Golias, talvez eu e você usasse um canhão. Ele usou uma espécie de balinheira, ou baladeira, ou funda, como queira, para derrubar aquele gigante. Quando Deus quis livrar Paulo, Ele não levou Paulo num Uber. Você diz, claro, pastor, não tinha Uber, é verdade. Mas como Ele levou Paulo? Foi num cavalo manga larga. Ele levou Paulo dentro de um cesto. O maior teólogo que nós temos na igreja, o homem que produziu metade do Novo Testamento, um dia, para continuar o seu ministério, teve que fugir dentro de um cesto. Nunca descarte os pequenos começos. Talvez você esteja aqui, e seu grande sonho é talvez dar aulas à criança, não sei. Talvez seu grande sonho é constituir uma família, é ser mãe, é ser pai, né? Que muitas vezes não é nem bem visto pelo mundo que está aí. Mas eu gostaria de dizer a você uma coisa aqui nessa noite. Nunca chame de pequeno aquilo que Deus chama de grande. O povo estava olhando para o templo dizendo, que obra pequena. E Deus está dizendo, vocês estão olhando com os olhos de vocês. Para mim é uma grande obra. Que coisa maravilhosa. Nunca descarte os pequenos começos. Sabe por quê? Eu não sei o que Deus está colocando no seu coração. Quem sabe nessa noite está brotando no seu coração um projeto novo. Quem sabe no seu coração Deus está ministrando a você, você está dizendo, é comigo. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Ele está com você. Ele está com a igreja do Médici. Ele está com cada um de nós aqui nessa noite. E você me perguntaria, pastor, me prove. Sabe o que Deus está dizendo àquele povo? Assim como eu estive no primeiro templo, eu vou estar no segundo. Eu nunca abandonei vocês, inclusive no cativeiro babilônico. Não estão lembrados, não? Vocês passaram 70 anos lá. 70. Aí era como se Deus estivesse perguntando a eles através de Ageu o seguinte: quando Daniel foi para a cova dos leões? Vocês não estão lembrados, não? Quem era o quarto homem? Aliás, quem era o homem de branco, perdão, que estava lá dentro? O varão que estava lá dentro. Quando Sadraque, Mesaque, Abidnego foram lançados na fornalha de fogo, quem era o quarto homem? Quem era? Deus estava lembrando aquele povo, sou eu, fui eu, e eu estarei com vocês sempre. O que é que eu quero dizer aqui a você nessa noite, em nome de Jesus? Eita, Jesus. Irmãos, veio uma palavra aqui ao meu coração. Há pessoas aqui que Deus vai te levar para longe. E você vai dizer, eu não quero sair. E Deus está te dizendo nessa noite o seguinte, que aquele que esteve com você aqui no Presidente Médici, vai estar com você
aonde você for. Isso é glorioso demais. Louvado e exaltado seja, Senhor, o teu nome, porque Deus não pode lhe usar. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Verso 5, ele diz o seguinte: olha, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Sabe o que Deus está nos lembrando aqui nessa noite? Ele já nos disse tantas vezes, né, que Ele seria o nosso Deus e que nós seríamos o seu povo. Sabe o que Deus tem a dizer aqui a todos nós sem exceção? Toda vez que você lhe desobedecer, Ele vai lhe disciplinar. Deus está dizendo a mim e a você nessa noite o seguinte: toda vez que você voltar, Ele vai te perdoar. Deus está nos dizendo aqui nessa noite: toda vez que você estiver desencorajado, Ele vai te animar. Quando as tuas mãos fracassarem, ficarem frouxas, Ele vai te capacitar. Sabe por quê? Ele fez uma aliança com você. Ele fez uma aliança comigo de que seria o nosso Deus e que nós seríamos o nosso povo. E Ele não vai desistir dessa aliança. Ele não irá desistir dessa aliança, porque o meu Espírito habita em vós. Não temais. Houve um profeta que foi contemporâneo de Ageu. Não sei se você sabia disso. 2 meses após, me parece, se eu não estou enganado, Ageu começou a profetizar. Deus levantou outro homem, chamado Zacarias. Ele também é um profeta pós-exílico. E está colado aí, não está? Os livros. Eu gostaria que você fosse para o capítulo 4 de Zacarias, por gentileza. Isso tem tudo a ver com o que está escrito aqui no verso 5 de Ageu: o meu Espírito habita no meio de vós. Eu vou ler o capítulo 4, verso 1 até o verso 6. Por gentileza, leia comigo. Acompanhe a leitura, por gentileza. O anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, Zacarias, né, escrevendo: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro. Isso também representa a igreja. E um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Sou eu e é você. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? O que ele está dizendo aqui para mim e para você é que o candelabro representa também a igreja. Esses 7 canos, esses 7 tubos cheios do azeite, sou eu e você. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que nunca faltará sobre a nossa vida o azeite do Espírito Santo. Sabe por que nós iremos adiante? Sabe por que nós vamos nos envolver? Sabe por que nós vamos começar uma obra na nossa casa? Sabe por que nós vamos começar uma obra de avivamento a partir de nós, em nós e através de nós? Porque o azeite há de jorrar sobre a nossa vida. Eu não sei se você já teve a experiência de pegar uma lamparina, só o pavio. Já teve? Sem querosene. Acenda. Não vai iluminar nada. Só vai sair aquela borra preta. Mas coloque azeite e toque fogo. O que é que vai acontecer? Vai iluminar. Eu tenho um aprendizado aqui para mim e para você. Mesmo sendo eu e você retorcido como uma madeira de acácia, Deus nos revestiu da sua justiça com o ouro do candelabro que representa. E eu e você somos canais para que Ele possa usar aqui na terra. Nós não iremos produzir borra, nós iremos produzir a luz do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. E eu quero dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus, comece hoje aquilo que Deus tem na sua vida.
Não olhe para trás. Não fique olhando para o primeiro templo. Não fique olhando para o passado, irmãos, como se fosse seu coveiro. Não. Deixe que o passado lhe ensine. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Gostaria de lhe dizer uma coisa aqui. O candelabro não tem luz própria. Ele depende do azeite. Eu e você não temos luz própria. Na força do braço, no intelecto, nós não iremos fazer. Mas na dependência do Espírito Santo, com certeza, nós iremos fazer. Interessante que Ageu é como se Ageu no verso 6 e 7 levantasse os seus olhos para o futuro e dissesse o que vai acontecer. Mas espere, só uma coisa que eu me lembrei aqui. Finalzinho do verso 5, ele diz o seguinte, né? Não tenham medo. Em outras versões ele diz o seguinte: não temais. Eu nunca contei, mas alguém disse que na Bíblia tem 365 não temais, ou expressões análogas a ela. Eu nunca contei. Dá um 365, dá um não temais para cada dia do ano, não é verdade? Interessante que ele chega aqui com Ageu, com o Espírito Santo, e diz para aquele povo que estava desanimado, que estava desencorajado: não temas. Me veio um personagem bíblico aqui nessa noite. Uma pessoa chamada Jairo. A filha de Jairo está à beira da morte. E Jairo corre até Jesus, se prostra e chama Jesus até a sua casa. No intervalo que Jesus vai à casa dele, uma mulher do fluxo de sangue aparece, toca na orla de Jesus, Jesus cura ela, né? E começa a conversar com aquela mulher. E nesse intervalo, alguém chega e diz o seguinte: não precisa mais incomodar o mestre. Tua filha já morreu. O que é que Jairo escuta? Eu creio que naquele momento, diante daquele burburinho, diante de tanta agitação que tinha naquela multidão, daquele milagre que ele fez na vida daquela mulher, tantas pessoas querendo coisas de Jesus, por que Jairo viu não tem mais? Porque Jairo estava coladinho a ele. Jairo estava junto a Cristo, apesar dos empurrões, apesar dos solavancos, apesar, irmão, das pessoas que davam puxa-avantes em Jairo para ele sair de perto, mas Jairo continuou colado em Cristo. Isso vale para mim, isso vale para você. Não temas. Não sei o que tem colocado medo no seu coração. A palavra de Deus para você nessa noite é essa e para mim também. Não temas. Deus vai fazer. Versos 6 e 7. Importante isso aqui. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Interessante que ele sempre usa essa expressão, né? Daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei trazer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Fiquei pensando, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 6, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra. E eu fiquei perguntando, quando foi que Deus fez isso? Tremer o céu, tremer a terra, né? E foi lá no Êxodo, no capítulo 19, né? Quando ele entrega as leis a Moisés, a Bíblia diz que o morro fumegava, a terra tremia. E interessante que mais uma vez Ageu coloca os olhos para o futuro e diz: olha, isso vai acontecer de novo. Como? Quando Jesus nasceu, Jerusalém parou, Herodes perturbou-se, Jerusalém em peso estava perturbada, mas isso foi só uma fagulha. Interessante que quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o sol se tornou em trevas. Eu fico pensando, irmãos, que dia foi aquele? Alguns mortos ressuscitaram. Eu acho que as pessoas olhavam um para o outro e diziam: o que é isso? Mas é interessante que a terra ainda vai se abalar mais. Ageu na realidade estava enxergando um futuro que viria, que eu e você ainda não vivemos. Ele está às portas, ele virá, ele irá retornar. Irmãos, nós ressuscitaremos, né? Os que estivermos vivos, depois os que estiverem mortos.
E o que resta no calendário de Deus? Apenas o julgamento, depois que isso acontecer. O que me chama a atenção? Será que isso não vai abalar a terra? Será que isso não vai tremer a terra? Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu fico olhando os poderosos da terra, eu fico olhando os arrogantes da terra naquele grande dia. Todos dizerem o seguinte: Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Nós estamos aqui nesse período aqui, quem governa o mundo é o Império Persa. Esse império caiu para o Império Grego, que por sua vez caíram para os romanos. E assim a história se sucede. E o único reino que continua inabalável, sabe qual é? O reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o único eterno. Esse é o único que não é abalável. E posso lhe dizer uma coisa nessa noite? Você é soldado desse Senhor. Por isso eu vou lhe dizer algo aqui que eu não costumava dizer. Não tema o futuro. Não tema o futuro. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, eu preciso ver isso todo dia. Eu não sei o que irá acontecer com minha família daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3. Mas Deus sabe. E se Ele sabe, isso deveria fazer com que eu e você dormíssemos tranquilo. Eu não sei o que será da minha família daqui a 5 minutos, nem a sua, nem a minha, nenhum de nós. Mas o fato de saber que Deus sabe e diz que tem cuidado de mim e de você, isso deveria nos tranquilizar. Porque o seu reino é eterno. Os presidentes passarão, os reis passaram e passarão, mas o nosso reino, o reino do Senhor Jesus Cristo, Ele é sempre eterno. Verso 7. Olha o que ele diz no verso 7. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, sabe o que Ageu está dizendo? Que aquele que iria habitar, adentrar dentro do segundo templo, era o desejado de todas as nações. Meus irmãos, sabe por que nós fabricamos ídolos? Sabe por que o homem corta uma árvore e faz um ídolo de uma árvore? É porque ele sente a necessidade de adorar alguma coisa. E entre aspas, esse alguma coisa é o que Ageu nos apresenta aqui. Ele na realidade é o adorado de todas as nações. Isso fica muito claro a partir de Balaão, por exemplo. Balaão entendia isso. Ele fala de uma estrela que viria de Jacó. Jó entendia isso bem antes, quando ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. As nações sabiam disso. Atos capítulo 2, verso 5, mostra a expectativa das nações pelo reinado do Messias. E como é que eu e você, que somos o povo dele, estamos envolvidos nessa tão grande obra? Ei, não almejamos isso. Eu não creio, irmãos, que haja alguém aqui que é salvo, que não almeje que os valores do reino de Deus sejam de uma vez por todas implantados aqui nessa terra. Eu não acredito. E um alerta para você, verso 8 e verso 9, nós já vamos partir para o final. Olha para o verso 8. Ele diz o seguinte, olha: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você diga o seguinte: pastor, sabe por que eu não me envolvo? Porque falta recurso. Sabe o que Deus está nos dizendo com o verso 8 aqui nessa noite? Falta não. O que falta a mim e a você é fé. Talvez você diga o seguinte: pastor, me falta capacidade. Deus está dizendo: olha, meu é o ouro, meu é a prata. Ou seja,
Tudo que tem no mundo é meu, pertence a mim. Como é que eu não vou dar a meu filho? Em outras palavras, você diz, eu não me envolvo porque eu não tenho capacidade. Não, irmãos. Você não se envolve por falta de visão e por falta de obediência. Por quê? Porque no Senhor, do Senhor é os recursos. Esse templo era pequeno, com poucos recursos, com pouca glória. Mas interessante que para Deus, ele era grandioso demais. Nós já vamos partir para o final, mas eu gostaria de dizer algo aqui nessa noite, e daqui já vamos para o verso 9 daqui a pouco. Aquele povo estava olhando para o primeiro templo e dizendo como era magnífico, né? Lembrando do passado. E eu tenho um conselho para lhe dizer aqui nessa noite. Descarregue o peso do seu passado. Talvez haja pessoas aqui que você tem que voltar ao passado e acertar a sua vida com alguém. Não há nada de errado com isso. Mas, por favor, acerte e deixe dessas lembranças do passado fazer com que você não possa progredir. Deixe o passado no passado. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Há pessoas que dizem o seguinte: como eu sonhei com isso, pastor, mas eu não consegui. Amém. Foque no hoje. Como Deus falou comigo nessa palavra, sabe por quê? Me permita um parênteses aqui. Eu fui criado desde pequeno, irmãos, para ser um engenheiro. O sonho dos meus pais era que eu fosse engenheiro. E estudando em escola pública, eu cheguei na universidade. E para minha época, para minha geração, quem tem 50 anos aqui sabe o que eu vou dizer, irmãos. Passar no vestibular era pauleira. Não era para todo mundo, não. Fazer um curso de ciências exatas não era para todo mundo. Hoje a gente se forma a rodo aí. O cara que não sabe nem usar o porquê, é advogado, é isso, é aquilo. Eu não estou dizendo que tem pessoas aqui assim, mas é a grande realidade. E eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, o grande sonho de meus pais era o quê? Era que eu me formasse em engenharia de materiais. Eu me casei. Com 4 anos no curso, eu tive que sair porque eu já tinha um filho. E eu não aguentava estar pedindo dinheiro do leite a meu pai e a minha mãe todo dia. A Raíssa já era nascida. E muitas vezes eu olhava para minha esposa e dizia a ela: a culpada é você, de eu não ter me formado. É verdade. É verdade. E eu olhando para esse texto aqui, Deus me fez ver isso. E eu fiquei pensando: Senhor, talvez hoje eu fosse um engenheiro diplomado, formado, ganhando, 15, 20, 30 mil contos. Mas eu não seria um pastor. Liso da Brasil para Cristo. Mas amém. O que é que eu quero ensinar aqui a você nessa noite? Por que você ficar, irmãos, relembrando o primeiro templo, quando na realidade você está diante do segundo? E por favor, nessa noite, envolva-se. Porque se você ficar comparando o primeiro templo com o segundo, você vai pensar que hoje, o que Deus está fazendo na tua vida é insignificante. Tem pessoas assim, né? Eu tenho um amigo que ainda hoje, meu amigo acaba com quase 70 anos, sonha em ser ponta direita do Campinense. Eu digo, pelo amor de Deus, ei, olhe para o segundo templo, eu vou dizer isso, eu vou dar esse meu sermão a ele. Olhe para o segundo templo, esqueça o primeiro. Esqueça o primeiro, olhe para o segundo. Verso 9, e a gente vai embora agora. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que ele está dizendo aqui? Que naquele segundo templo, ele teve no primeiro templo, é verdade, Deus estava naquele primeiro templo. Mas o segundo templo, o templo de Zorobabel, que depois seria reformulado pelo rei Herodes,
seria maior do que o primeiro. E você me pergunta, por quê, pastor? Pelo prédio, pela beleza, pelas pedras que teriam ali, pelo ouro que teria ali? Não. Mas que o Deus em carne, entraria naquele templo, limparia eles dos seus cambistas, e iria ensinar naquele templo. O Deus que se fez carne, taberculou, é isso? Habitou, melhor dizendo, habitou naquele templo. Por isso que a glória da segunda casa era maior do que a da primeira. Você sabia que existe um terceiro templo? E não é o templo da Universal? Bata aí, assim, bata assim, pode bater por favor, bata. É esse templo aí. Habitado pelo Espírito Santo. É por assim dizer o terceiro templo, entre aspas. Né? E ele diz uma coisa muito interessante aqui: a glória desse novo templo será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, irmãos. Porque ele está dizendo que naquele lugar ele daria a paz. É porque aquele que reconciliou o homem com Deus habitou naquele templo. Antes, teu velho homem, antes da tua conversão, eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Mas aquele que habitou no segundo templo nos fez a reconciliação com o Pai. Né? Hoje nós somos amigos de Deus, reconciliados com Deus, como diz Romanos capítulo 5, verso 1. E interessante, e ele diz o seguinte ainda no verso 9, né? E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que ele está dizendo aqui? Que através daquele que habitou no segundo templo, que entrou naquele segundo templo, o Senhor Jesus Cristo, o Deus carne, o Deus que se fez homem, hoje, você não tem apenas paz com Deus, você e eu temos a paz de Deus. O que isso significa? Hoje você tem uma relação certa com o seu Pai, você tem uma relação certa com você mesmo, e você tem uma relação certa com o próximo. Hoje nós podemos dizer, todos nós que estamos aqui, que nós somos reconciliados, e nós temos a paz de Deus. Por quê? Porque aquele que veio ao mundo se entregou por mim e por você, e fez de mim e de você que está aqui, que é cristão, uma nova criatura. É algo tão radical que Paulo chega a dizer o seguinte, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só uma breve aplicação de tudo isso que a gente falou aqui nessa noite. Como foi seu passado? Eu escuto muitas pessoas dizendo o seguinte, porque o pai de fulano deixa, e o meu não deixa. Porque minha mulher é assim, é assado, e a de fulano não é. Porque meu marido não me entende, ele é assim, e a de fulano entende. Posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Romanos 8, 28, Paulo diz o seguinte, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não está dizendo que tudo que está acontecendo ou vai acontecer na nossa vida é bom, mas que tudo que está acontecendo na minha vida e na sua visa a glória de Deus. Está certo? Coisas ruins também visam a glória de Deus. Portanto, nessa noite, qual a lição que eu tiro para a nossa vida aqui? Deus tem a sua maneira de trabalhar na vida dos seus. E normalmente não é instantânea. É progressiva. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós amemos mais os métodos do que o mestre. Porque Deus não quer, irmãos, que a gente ame mais a nossa doação
do que o doador. Porque Deus não quer que a gente ame mais o templo do que ao Senhor. Eu poderia fechar aqui nessa noite dizendo a você o seguinte: não fica olhando para as coisas que aconteceram no teu passado e trazendo elas à tona novamente. Viva o hoje. Viva o hoje. Tá certo? Olhando as oportunidades que Deus tem criado para você. Mas infelizmente, você ainda está lá no primeiro templo. Ah, porque quando eu era assim, ah, porque quando eu era assado, ah, porque quando as coisas eram assim. E Deus fazendo hoje. E a gente dizendo, mas por que, Senhor? Que Deus possa nos abençoar nessa noite e ter falado ao nosso coração. Amém?